Hello! Então, meus amores, hoje a gente vai estudar sobre o Simple Past do verbo to be. A gente já estudou, né, em sala, inclusive por aqui também, o Simple Present do verbo to be, que é o quê? Que é I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Pronto. A gente já sabe quem são essas pessoas. Quem são as pessoas? I, you, he, she, it, we, you e they. Sabendo disso, hoje a gente vai começar, né? A gente vai estudar o Simple Past, né? O passado simples, que é, na verdade, o quê? É a troca desse verbo, as pessoas vão continuar a mesma. O que vai mudar? O verbo, certo? Ao invés de a gente colocar, por exemplo, I am, a gente vai colocar I was, que no caso eu estava. Não é passado, então eu tenho que usar o verbo também me referindo ao passado, certo? Então vai ficar I was, you were, you were. Lembrando que o you, eu tenho o you no singular e no plural. Nos dois eu uso a mesma forma. Lembra do simple present que eu uso you are no singular e you are no plural, né? No caso, também as duas formas iguais. No simple past vai ser a mesma coisa. Eu vou usar you were no singular e you were no plural. Continuando ainda no singular, as pessoas do singular. Nós temos ainda he, she e it. Esses três a gente vai usar was também. A mesma coisa do I. I was. You were. He, she e it was. Agora, partindo para o plural, nós temos o we, que é nós. We were, né? Nós estávamos. You were. E they were. Então, quando o verbo tiver no singular, quando a frase estiver no singular, eu vou, exceto you, que o you eu uso tanto no singular como no plural, o were, mas se tiver todos no singular, eu vou usar was. Partiu para o plural, vai ser were. Essa é a forma afirmativa, certo? Na minha forma interrogativa, a gente também já viu isso, não dá para esquecer. A gente vai trocar o que? A gente vai inverter quem? O verbo com a pessoa. Na forma afirmativa, primeiro vem a pessoa, I, e depois o verbo, was. Na forma interrogativa, não. Na forma interrogativa vem was, e aí vem a pessoa, I, certo? E assim vai ser com todos os outros, ó. Was I, were you, was he, she, it, were we, were you e were they. Observe que é só trocar a posição. Primeiro vem o verbo e depois a gente usa a pessoa. Não tem dificuldade. Se vocês quiserem acompanhar melhor o que eu tô falando, ó, na página 242, deixa eu ver aqui, ó, 242, tem esse quadro que é exatamente isso que eu tô explicando aqui pra vocês, certo? Ó, todas as pessoas, ou no caso o verbo, né, com as suas conjugações. Nós temos ainda quem? A forma negativa. Na forma negativa, eu vou usar como se fosse na forma afirmativa, ou seja, primeiro a pessoa, depois o verbo I was. E o restante da frase. Porém, a gente usa o que na forma negativa? O not. Então, esse not, ele vem depois do verbo. Então, eu posso usar I was not ou I wasn't. Certo? Que no caso, a gente usa ele junto. Was com not, wasn't. Se fosse were, weren't.
certo? Então, a proposta da atividade da página 242, na primeira questão, as frases estão o quê? Estão no simple present, estão no presente simples, com I am, you are, she is, he is. E vocês vão trocar o verbo e repetir o restante da frase. Na letra A, por exemplo, I am a tall boy. Então, eu vou tirar o am e eu já sei que quando é I, eu vou usar was. Então, vai ficar I was a tall boy. Só é tirar a pessoa, só é tirar o verbo do presente e colocar no passado. Primeira questão, ok. Segunda questão, vocês vão transformar a frase do afirmativo para o interrogativo e negativo. Eu acabei de explicar que o interrogativo, eu troco a posição do verbo com a pessoa. O verbo que está em segundo vem para o primeiro e depois se coloca a pessoa e o restante da frase. Por exemplo, Maria was at school. Então, vai ficar o quê? Was, Maria. Por quê? Porque Maria é a pessoa. She, ela. Então, was, Maria, at school. Certo? E na forma negativa, eu vou usar a mesma sequência da frase que vem na alternativa, que é a frase afirmativa, só que colocando o not depois do was. Então, vai ficar Maria wasn't at school. E assim fazer o restante das alternativas. Lá na terceira questão, na página 243, tem um diálogo, aí tem um diálogo aqui, certo? E no caso é para ser praticado. Então, vocês podem estar fazendo esse diálogo e estarem praticando, certo? Em casa, com a família. Na página... Pronto, são essas duas páginas, na verdade. Depois de feito essas duas páginas, eu peço que vocês pesquisem os números de 30 até 15, que é 50, e escrevam em inglês. Escreve aí, ó, um abaixo do outro. Coloca o numeral, escreve o nome em português e depois escreve a tradução de inglês, certo? É importante que vocês façam também essa atividade dos numerais. Então, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Bye, bye. Até a próxima aula.